Olá, gente, voltei! Tava sentindo minha falta? Pois é, unidade 5 chegando. Primeiro vídeo de vocabulário, como sempre, né? E só um recadinho para vocês, né? O nosso primeiro livro, ele tem 6 unidades e nós estamos na quinta. Então, quer dizer, já estamos quase terminando o primeiro livro. Então, você já está com um progresso bacana, tá? Então, continua aí, não perca essa firmeza. Faz esse curso, né? Dedica tempo, que já já o seu inglês vai estar lá em cima, vai estar maravilhoso. Então, sem mais demora, vamos começar a aula então. Ok, gente, então vamos lá, começando sem perder tempo nenhum. Nossa primeira palavra do nosso vocabulário de hoje vai ser a palavra maçã. Como é que a gente fala maçã em inglês, gente? A gente fala apple, apple. Se você estiver nos Estados Unidos, aí você não vai falar com som de A, você vai falar com som de E. Então você fala apple, tá bom? Então, pronúncia britânica, pronúncia americana, tanto faz, é a mesma fruta. Então, apple, apple. É claro, eu sempre falo apple, porque eu moro na Inglaterra, então pronuncia igual aqui na Inglaterra. Então, apple, tá bom? Outra palavra que nós vamos aprender hoje, como é que a gente fala menina, né? Uma garota, uma menina, e um menino, né? Um garoto. Então, quando a gente fala menina, a gente fala girl, girl. Se for um menino, boy, ok? Boy. Continuando o nosso vocabulário, outra palavra que a gente vai aprender é a palavra maleta. Sabe essas maletas de homem de negócio, essa toda bonitinha que você carrega, né? Que é a pasta que você coloca computador, né? O laptop, documento importante. Então, como é que a gente chama essas pastas, né? De carregar na mão, né? Tipo a maleta, a valise, a gente chama briefcase. Briefcase, tá? Briefcase. Então, outra palavra, né? Que a gente usa para tirar foto. Apesar que hoje em dia a gente nem usa mais tanto, né, gente? Porque hoje em dia a gente usa o telefone para tudo. Mas antigamente, antes do telefone, né, servir para tudo, a gente tinha somente a câmera de tirar foto, não é isso? A máquina fotográfica. Então, como é que a gente fala máquina fotográfica em inglês? Camera. Camera. Ok? Então, é a mesma coisa que a gente falaria em português, que é a câmera, né? Para tirar foto. Camera, ok? E a outra palavra super importante que a gente, né, precisa dela, porque a gente usa o tempo todo, é o telefone celular. Como é que fala o telefone celular no inglês britânico? A gente fala mobile, mobile, tá bom? Mobile. Se você estiver nos Estados Unidos, aí você vai falar cell phone, ok? Cell phone, mas aqui na Inglaterra a gente fala mobile, ok? Mobile phone. Outra palavrinha que a gente precisa do nosso vocabulário para as nossas próximas lições vai ser a palavra giz. Giz de escrever no quadro, né, que o professor usa para escrever no quadro, para dar as lições na sala de aula. Então, vão ter algumas lições que vai se referir ao giz, então a gente vai aprender a falar ele aqui agora. Então, como é que fala giz em inglês? A gente fala chalk, chalk, ok? Chalk. Outra palavra que nós vamos precisar, chapéu. Como é que a gente fala chapéu em inglês? A gente fala hat. Hat, tá? O americano fala hat, tá? Hat. Então, hat. E mais uma palavra que nós vamos precisar também nas nossas aulas, régua. Sabe a régua de medir, né? Você precisa de uma régua na escola para fazer um risco. Então, a régua a gente fala ruler, ruler, né? Rareri, ruler, ruler. Outra palavra que a gente vai precisar também a partir de agora, para usar quando a gente vai fazendo conversação, é o I. Eu falo assim, José e João, Maria e Renata. Então é o I para ligar, para conectar uma coisa com a outra, né? Isso e aquilo. Então, como é que fala I em inglês? A gente fala and, tá? O americano fala and, a gente fala and, ok? Outra palavra que a gente vai aprender também hoje é o de, a preposição de. Para falar, por exemplo, eu tenho um pedaço de pão, né? Seria de pão, dependendo de onde você está no Brasil, você fala pedaço de pão. Eu, como eu sou mineiro, lá na minha região a gente não fala de pão, a gente fala de pão. Então, um pedaço de pão, um pedaço de giz, né? A gente aprendeu a falar giz agora, então de, que é a preposição, a gente fala of, ok? Of.
Então, a pronúncia é como se fosse um V, tá? Em vez de ser a letra F, pronuncia como se fosse um V. Então, a gente fala of. Outra palavra importante que a gente vai aprender hoje também, que a gente vai precisar, a gente aprendeu a falar o singular dela, que é esse, essa, esta, este, tá bom? Tudo a mesma coisa, né? This. Agora nós vamos aprender a falar o plural, que é esses, essas, estes, estas. Então é o these. Então a gente fala singular, this, plural, these. These. Então no singular, o I é pronunciado como se fosse um E. Então fala this. E no plural é som de I mesmo, these. Outra diferença, singular o som é como se fosse o S, então é this, S. E no plural, som de Z, these. Tá claro? Então, these. Outra palavra que a gente vai acrescentar também hoje, nova palavra, they. O que é they? They é eles. A gente aprendeu ele, ela, né? Que é para homem e para mulher, que é he ou she. Já aprendeu ele ou ela para coisas, que é o it. E agora nós vamos aprender a nossa primeira palavra no plural, que é eles ou elas. É usado tanto para masculino quanto para feminino, tá? Eles ou elas. E para coisas também. Então é para os três. Coisa, pessoa, tá? Então é they. Agora também nós vamos aprender como que fala a palavra. Então, palavra. Como é que escreve palavra em inglês? A gente fala word, tá? Word. Som de tá? Não é word, tá? Igual aquele do Microsoft, que tem o documento, que é o Word. Então não é word, é word. Som de como se fosse ano, bissexto, ano. Então word. Outra palavra que nós vamos aprender, como que fala aula, turma. Como é que fala aula, turma? A gente fala class. Outra palavra que a gente precisa também para as nossas conversações, estudante. Como é que eu falo estudante em inglês? Eu falo student. Então, então não é student, tá? Não é U, é U. Som de IU, student, tá? Student. Que é o student, tá? Não é student, tá? Não tem o I, não. Student. Outra palavra também que nós vamos aprender, que é a palavra inglês. Como é que fala inglês? Em inglês, a gente fala English. Ok, a outra palavra que a gente vai aprender é a palavra pedaço. Me dá um pedaço de pão, me dá um pedaço do seu giz para eu escrever. Como é que eu falo pedaço? Piece. Ok, tá claro? Piece. Outra palavra que vamos aprender também hoje é a palavra noite ou tardinha, né? Fim de tarde, noite, que a gente sempre vai usar ela quando a gente encontrar alguém. Sempre que você encontrar alguém à noite, é ela que você usa, é evening. Então, sempre que eu vou falar boa noite, quando eu chego em algum local, eu falo good evening, né? Good evening. Então, evening é noite para quando você chega em qualquer lugar. Ou final de tarde, a partir de 5 da tarde, você já usa evening, tá bom? Nossa próxima palavra é a palavra Senhor, né? A gente fala como que o Senhor está hoje, né? Quando a gente vai se retratar uma pessoa, um homem, de uma maneira mais formal. Então, como é que a gente fala em inglês? Senhor, a gente fala Mr. E a abreviação de Mr. no inglês britânico é MR e tem um pontinho depois do R, ponto final. MR, ponto final, tá bom? No inglês americano eles não põem o ponto final, é só M e o R. Então, como que é a abreviação? Mr. Já se eu for me referir a uma mulher e ela, né, como senhora, né, uma mulher casada, né, mulher de respeito, eu vou falar assim, a senhora, né, se for uma cliente, então a senhora gosta disso, senhora. Então, a palavra senhora em inglês, ela é mistress, tá bom? Só que hoje em dia não se usa mais falar mistress, porque hoje em dia a palavra mistress, ela tem a conotação dela, né? A tradução hoje em dia seria amante. Quando a pessoa tem um amante, então ele tem uma mistress,
tá bom? Então eles não usam mais falar a palavra longa para se referir a uma senhora casada, uma mulher de respeito, uma cliente. Então a gente abreviou, juntou mistress e fez a abreviação, que é Mrs. A Mrs. Como é que escreve essa abreviação? MRS. E tem o ponto final. No inglês britânico sempre vem um ponto. MRS ponto. No inglês americano não tem o ponto. Então é MRS e é pronunciado Mrs. Tá? Mrs. Então se vai referir a homem, Mr. Se for a mulher, Mrs. Então agora nós vamos passar para os nossos verbos, vamos aumentar a nossa lista de verbos. Lembra que eu falei que a gente tem que acrescentar bastante verbo no vocabulário de vocês, porque sem verbo, gente, não existe conversação. Então o primeiro verbo que a gente vai aprender hoje é o verbo estudar, já que a gente está falando de escola, de giz, de professor, de aluno. Então, estudar, como é que fala estudar em inglês? To study, study, to study, tá bom? To study. Ó, vê que eu não tô falando study, tá? Não tem I, não. E um jeito de você não pronunciar o I, que ajuda muito, que é igual os nativos fazem, eles pegam o S, gente, coloca com a palavra que vem antes do S. Então, a gente não tá falando infinitivo do verbo, então, infinitivo não vem o to, então você vai acrescentar o S com to. Então, você fala choose, choose, que aí você não vai falar to is, né? Porque não tem I junto com o S, é só o S. Eu tô ensinando isso aqui por quê? Porque é mania nossa de brasileiro. A gente tem essa mania de falar sky, study. A gente põe o I junto com o S, tá? Isso já é natural da nossa língua. Assim, o nosso aparelho fonador já faz isso naturalmente. Então eu tô te ensinando como esconder esse I na hora de pronunciar. E é assim que os nativos fazem. Então eles falam to study. Choose, tá vendo que o S vai junto com to. To study. To study. Então, o verbo estudar, study, né? To study. Se for no gerúndio, eu vou falar studying, studying, ok? Tá claro? E hoje eu vou apresentar para vocês de primeira mão, né? Na unidade 5 já, né? Já é hora, né? Eu vou ensinar para vocês o verbo to be agora no plural. Eu ensinei vocês o plural de eles e elas, que é they. Então nós vamos ver qual que é a forma do verbo to be que vai com o they. E o verbo to be no plural, ele é o a, tá? A. A gente pronuncia como se fosse um A mesmo, porque aqui na Inglaterra lembra que o R não é pronunciado. Então a gente não fala R, tá? Não é igual americano, não. Então é a. Então, vamos fazer uma recapitulação do verbo to be, antes eu passar para frente o vocabulário. Então, o verbo to be, até agora a gente tinha visto só o singular. Como é que é o singular? É o is. Então, o is eu uso para quem? Para ele, para ela, e ele ou ela que sejam coisas, né? Não só para pessoas. Então, ele, he, is. Para ela, she is. E para coisas, it is. Agora, no plural, não é mais is, agora é are. Então, a gente vai falar they are, they are, ok? They are. Tá claro? Espero que sim. E é isso aí. Terminamos a nossa lista de vocabulário de hoje. Espero que tenham gostado da aula. Vou deixar vocês com o Wayne, como sempre. Assistam, repita junto com ele. E se tiver ficado dúvida, se achar que a pronúncia não tá legal ainda, não tá saindo, assista várias vezes. Volta o vídeo atrás, faz de novo, repete, 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 até você sentir que a sua pronúncia tá firme e tá bacana, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye! Vocabulary: apple, boy, girl, briefcase, camera, mobile, chalk, hat, ruler, and, of, these, they, word, class, student, English, peace, evening, Mr., mistress, Mrs., to study, studying, are.